Quando a Franciele e o Rodrigo disseram para a família que iriam se mudar para Paris, no início eles se assustaram, mas depois eles entenderam. O casal estava em busca de um futuro melhor para eles, para os filhos pequenos. E assim foi a família há alguns meses. Foram para Paris, tiraram fotos em pontos extremamente conhecidos como a Torre Eiffel. A imagem dos dois, enche a tela, Diegão, era de um casal apaixonado. Afinal de contas, que casal nunca sonhou em passear por Paris? Ainda mais morar na Europa, morar na França. E os dois tinham realizado esse sonho. Tudo indicava que o Rodrigo e a Franciele teriam um futuro cheio de amor, um futuro de muito sucesso. Era o que a família deles, aqui de Maringá, imaginava. Só que não. Lá, eles começaram a brigar. Pessoas que moravam próximas ao casal disseram que as brigas eram constantes. E cada vez, o Rodrigo tratava a Franciele com mais violência, de uma forma mais cruel. Até que, na cabeça dele, ele entendeu que a mulher o estava traindo. Ele entendeu que ela não merecia mais a confiança dele. E que se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. Ele arquitetou todo o plano. Ele pegou os filhos e deixou na casa do patrão, na casa do homem para o qual ele trabalhava. E disse: cuida dos meus filhos que eu tenho que resolver um probleminha com a minha esposa. O patrão não se negou a isso, não. O patrão gostava muito dele. O Rodrigo então foi até o apartamento, onde ele morava com a Franciele e os dois filhos, e matou esta mulher a facadas. A mulher que ele jurou amor, a mulher que ele tirou do Brasil para morar com ele na França, foi assassinada com requintes de crueldade. Pouco tempo depois, sabendo da ostensividade, sabendo da seriedade do trabalho da polícia francesa, ele se entregou às autoridades e está preso. O que vai acontecer a partir de agora, você entende nessa reportagem especial. O final de um amor, uma tragédia, envolvendo um casal paranaense lá em Paris. A publicação, feita dias antes, revela que a jovem já enfrentava dias difíceis ao lado do companheiro. A postagem compartilhada por Franciele era uma inspiração para mulheres que sofrem no relacionamento se libertarem de maridos opressores. Em um trecho, diz o seguinte: não case com a morte, não adote um barbado. No final, ainda diz assim: se ame e não case com a morte. No fim, ele vive e você morre. A publicação compartilhada poderia ser um aviso do que a jovem já estaria enfrentando. Ela me disse um pouco antes, ela me fez uma ligação, ela se lamentando, chorando, questões de agressões a ele, que ele fez. E, tipo, ela já queixava disso, sabe? Ela já previu que uma hora ele ia matar ela. E pelo fato dela estar sozinha lá, ela estava sendo coagida, né? A não poder se expressar, ela não tinha uma voz, porque medo também, por ela não saber que ela tinha um apoio, medo de perder a oportunidade de ter uma vida melhor lá, trazer as crianças para cá, ela acabou se recuando. Franciele Alves, de 29 anos, foi morta a facadas, na cidade francesa de Champigny-sur-Marne. O principal suspeito é o próprio companheiro, Rodrigo Martin, de 27 anos. Rodrigo estava foragido, mas se entregou à polícia francesa na tarde deste último domingo. Foi a vizinha de apartamento que percebeu a briga e chamou a polícia. Franciele foi encontrada com a faca ainda cravada no peito. De acordo com os vizinhos e também os familiares, Franciele morava nesta residência aqui em Maringá, onde a família dela, inclusive, mora até hoje. Enquanto esteve aqui no Brasil, ela batalhou muito, trabalhou em supermercado e também em outras empresas, sempre com um sonho de vencer na vida e também conseguir ajudar a família, que é de origem muito humilde. Antes de ir para a França, conheceu o Rodrigo, com quem se relacionou por cerca de 5 anos. Os dois foram juntos para a França, mas aqui no Brasil, o tratamento era um. Rodrigo era uma pessoa muito querida, amável por todos. Mas ao chegar no país estrangeiro,
Franciele começou a reclamar que o marido se tornou uma pessoa agressiva. Há muito sentimento em base disso, sabe? Ódio, raiva, porquê, entendeu? A gente não entende o porquê ainda. Ele se diz não saber o porquê também, mas ele sabe bem. Eu não entendo como é que um assassino consegue perder a memória. Não dá pra acreditar nisso, né? Não dá. A gente chamava ele de família, considerávamos irmãos também. Ele era próximo à família também, desde quando eu era pequena. E não dá pra entender como uma pessoa que a gente... Aqui ele era 100% diferente do que ele se transformou lá. Eles amavam ele também, né? Porque Fazia parte da família. Fazia parte. O pai dele era próximo do nosso pai também, aí eles moravam, era vizinho de bairro. É algo inacreditável. a maior preocupação da família de Franciele agora é em relação às crianças que estão desamparadas. Nossa preocupação é trazer ela e as crianças, para depois a gente dar um enterro digno e tentar o sentimento se acalmar um pouco. Enquanto ela não estiver aqui, as crianças não estiver aqui, com a guarda do pai, a gente não vai ficar calmo. Nossa preocupação é essa. O entendimento ainda não está claro que isso aconteceu. Nas redes sociais, os amigos estão pedindo ajuda em dinheiro para pagar o translado do corpo. Quem puder ajudar com a vaquinha, puder ajudar a gente a trazer ela de volta, ter um enterro digno, um enterro, ela poder ficar em casa, junto com a nossa família, a gente vai ficar se sentir mais calmo. E quem puder ajudar, eu digo para vocês que Deus com certeza vai abençoar em dobro. E eu sei que ela não é a única que passa por isso, por esse estado de feminicídio, e que uma hora isso tem que acabar, e a gente tem que fazer isso acabar logo, sabe? A gente tem que ter voz. Ela não sabia que ela tinha apoio antes da vida. Até a gente foi descobrir que ela podia ter ajuda depois que ela morreu, sabe? Então, quem estiver passando por isso, mano, tenha voz. Não se perca, sabe? Não tenha medo, não recua. O apelo dela feito lá através das redes sociais, infelizmente, foi inútil, né? Parece que ela previu o que iria acontecer. Põe pra mim, Sandrão, por favor, aquela postagem que ela fez, onde ela chega a dizer: não adote um barbado, né? Não se case com a morte, porque depois ele vive e você morre. Como explicar, né? A inspiração para isso, que em cima tá assim, ó: o tempo tá passando e a sua vida tá parada, porque você dá chances a quem não merece nada. Quando ele pedir um tempo, é a vida te alertando que você precisa de uma eternidade bem longe. Se ame, não case com a morte. No fim, ele vive e você morre. Uma postagem que ela fez dias antes de, infelizmente, ser assassinada. Imagina o desespero dessa família. Eles estão tentando agora fazer uma vaquinha para trazer o corpo, para que ela possa ser sepultada aqui, do lado da família, do lado das pessoas próximas. E essas crianças também, né? Os filhos do casal que estão lá, trazê-los de volta para cá. Alguém da família vai ter que seguir, obviamente. Eles não podem vir sozinhos em voos. São duas crianças pequenas. Olha a que ponto chega a realidade, tá? Porque eu queria muito que isso aqui fosse novela, um filme, mas não é, tá? Se fosse um filme, provavelmente uma história de um casal em Paris teria um final feliz. Mas essa é a mais absoluta, a mais cruel realidade. E, infelizmente, é a realidade que faz parte do nosso dia a dia. E a gente tem que mostrar, justamente, para que exemplos como esses da Franciele e do Rodrigo não sigam se repetindo. Não sofra calada. Não tenha medo de denunciar. O grito de alerta, o grito de socorro tem que ser dado por você.